Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Olá, meus amigos, eu queria começar essa programação mostrando para vocês o cumprimento da Palavra de Deus. Como é que a Palavra de Deus se aplica na vida de uma pessoa? Como é que é possível as Sagradas Escrituras se materializarem na vida das pessoas? E o Tiago é um exemplo clássico da materialização da Palavra de Deus. Eu queria que você prestasse atenção, aumentasse o volume aí do seu receptor para que você não perdesse nenhuma só de suas palavras. O Tiago tem um testemunho que mostra a grandeza de Deus quando ele, Deus, é invocado de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Por favor, preste atenção. Vamos assisti-lo. Meu nome é Tiago Queiroz, tenho 33 anos, formação comércio exterior, logística, tenho pós-graduação em controladoria de empresas, auditoria de empresas, fiz diversas especializações na área financeira. O Tiago, por trás de todo esse currículo, era uma pessoa depressiva, nervosa, vivia uma vida paralela, né? Tinha dois mundos. E um mundo, o social, que todos conheciam o Tiago como um profissional bem-sucedido, e outro mundo das drogas, do vício, e assim, por conta mais da pressão que o mundo exerce, a vida profissional exerce, eu acabei fazendo da droga um suporte ali, uma válvula de escape para me sair dessa pressão. Então eu utilizava diariamente, fumava maconha diária. A partir do momento que eu vi assim, a minha carreira profissional decolando, os diplomas, as oportunidades dentro da empresa, aparecendo e tudo acontecendo, só que por outro lado eu me decepcionava porque o convívio familiar eu não tinha respeito, eu não tinha, aquele carinho, o caráter faltava ali, meu caráter estava diminuindo dia a dia por conta dos sérios problemas que eu trazia para dentro de casa. Eu até ganhava bem, ganhava muito dinheiro na época, conseguia arcar com as responsabilidades dentro de casa, as contas, mas da mesma forma que eu ganhava, eu não conseguia estabilizar, eu perdia. Por conta, eu cheguei a gastar 5 mil, 4 mil reais numa noite, que eu lembro até hoje que de tanta bebida que foi gastas ali nos camarotes, e ali, assim, eu via o que eu ganhava, eu via se dissolvendo na minha mão, né? Eu estava numa boate, tinha bebido muito uísque, e estava com 2 amigos, e aí já era pela manhã, já eram umas 5 horas da manhã, nós saímos e pegamos uma rodovia bem movimentada. E nisso eu lembro que eu perdi o controle do carro. E o carro, ele se desgovernou e deu perca total no carro. Depois dos acontecimentos, eu sempre tentava parar, eu sempre fazia uma reflexão. Eu consigo ficar sem beber, eu consigo ficar sem usar droga. Eu sou confiante, eu tenho essa confiança, e não era assim. Que após o tempo, passava-se 2, 3 dias, os pensamentos já voltavam, a vontade já voltava, e as coisas aconteciam da mesma maneira. A depressão, ela chegou na minha vida quando eu cheguei ao topo, né?
eu já tinha pós-graduação, tinha feito minha segunda pós-graduação, já estava bem sucedido e assim, eu não via saída. Eu olhava para os lados e eu não via nada de conquista, não tinha nada, não tinha uma família. E eu olhava para trás todo o tempo que eu passei e o que eu causei para mim mesmo. Então esses pensamentos foram me aprofundando. Então eu só me desanimava, só me deixava para baixo. Então assim, isso foi me pegando de um ponto assim que eu fiquei escravo. Minha mãe e minha tia, elas frequentavam a Universal. E aí surgiu o convite da minha tia para participar de uma reunião de sexta-feira. E eu cheguei um pouco desconfiado, até duvidando das coisas que aconteciam. Só que, assim, no fundo, eu sabia que aquilo era algo que poderia me ajudar, né? Eu lembro que eu estava bastante dívidas na época. Eu contraí bastante dívidas pelas baladas, pelo tudo que eu convivi ali. E eu cheguei numa reunião de sexta-feira, o pastor conversou comigo, me atendeu, e ali eu vi que tinha uma sinceridade no olhar dele. Ele falou, pô, participa da reunião, pega firme, faz uma corrente por você, que eu sei que isso que você está passando não é nada com relação ao tamanho do Deus que a gente prega. E aí com isso foi me despertando, né? Eu participei dessa reunião, voltei na próxima na sexta-feira e nisso tudo se resolveu depois, e assim, vindo certinho, e as coisas foram se resolvendo. E quando eu utilizava a maconha, eu já não sentia mais vontade, sentia nojo. Então foi uma coisa diferente, aí eu achei estranho. Falei, alguma coisa tem aí. E aí eu passei a frequentar os domingos aqui no templo. E assim, foi uma coisa maravilhosa, porque ali eu pude aprender mais sobre a palavra de Deus e aí perceber que eu precisava de algo mais. Nesse meio tempo, estava o início do jejum de Daniel. E eu lembro que eu vinha os domingos, eu comecei a frequentar, eu saí de casa 4 da manhã, bem cedo, comecei a frequentar as primeiras reuniões, que era do bispo. O bispo Macedo, ele fazia as primeiras reuniões logo cedo. E assim, o bispo comentou sobre você deixar o velho Adão. Ele comentou daquela palavra que era 1 Coríntios, de você deixar o velho Adão. E nisso ele explicou direitinho que eu tinha que deixar o que me apegava. Eu sacrifiquei tudo que eu tinha de material. E carro importado, foi muita coisa. Só que assim, aquilo me trouxe uma paz, porque parece que eu me prendia com aquilo. Parece que meu coração estava tudo naquilo e não me satisfazia. E aí, assim, foi algo muito... Eu lembro que foi num domingo que eu cheguei bem cedo, eram umas 5 da manhã no templo, fiquei meditando no salgão ali, e entrei, participei da reunião do bispo. Quando ele buscou e eu recebi aquela paz, foi algo determinante na minha vida, porque eu passei a ser seguro, passei a ter uma segurança tão assim forte nas minhas palavras. Encontrei esse tesouro, assim, eu costumo falar que foi a melhor atitude e a melhor escolha que eu tive na minha vida, porque aquilo me mudou. Eu passei a ser uma pessoa diferente, que hoje eu não me apego a coisa material, e eu tenho... Deus, ele tem me abençoado em tudo, que eu tenho condições tenho condições de desfrutar ali, mas eu não me apego mais nisso. Hoje o Thiago casado, tem uma esposa maravilhosa, tem uma família maravilhosa. Minha mãe, assim, eu sou motivo de felicidade para ela, porque hoje eu olho nos olhos dela, eu vejo que ela até se emociona quando eu fico muito tempo e não vou ver ela. Ela fala, poxa, eu tava com saudade sua.
Hoje eu faço trabalho de social para ajudar as pessoas viciadas, tanto o pobre quanto o rico. Tanto eu entro na favela, nas comunidades, tanto eu entro nas comunidades para ajudar as pessoas que têm uma renda social baixa, quanto eu entro em condomínios fechados para conversar com as pessoas de nível social alto e mostrar para elas que aquele mundo que elas vivem não é, às vezes se torna um mundo, uma fantasia que o dinheiro traz, mas no fundo existe um algo maior para elas. A importância do Espírito Santo para mim é tudo. Hoje todos os meus movimentos são pensados para não desagradar, para obedecer a palavra de Deus, porque eu sei que se a minha vida está hoje da maneira que está, com a paz, com o meu casamento bem sucedido, a minha esposa, ela me respeita, a minha família me respeita, eu sei que é obediência à palavra de Deus, é seguir o que o Espírito Santo fala e a gente conduz, e assim, ciente do que eu tenho que fazer para o meu plano de fundo sempre ser a minha salvação. Não tem jeito, minha amiga e meu amigo. Se você quiser seguir os seus preceitos, a sua filosofia, se você quiser seguir os conselhos do mundo, das pessoas, você vai sofrer, vai gemer, você vai dar com os burros na água. Enquanto você não colocar o Senhor Jesus Cristo como primeiro na sua vida. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não faz parte dela. Não tenha dúvida a respeito disso. Não tenha dúvida. Não adianta você ser religioso, religiosa, não adianta você ser uma pessoa caridosa, uma pessoa boa. Tudo isso é muito bacana, é necessário, mas não resolve. Por quê? Porque o Senhor tem que ser o primeiro na vida da gente. Senão não há casamento, não há química, não há união, não há direção, não há Espírito de Deus na sua vida. O Tiago é um exemplo clássico disso. Ele tinha tudo, tinha dinheiro, uma vida boa, digamos assim. Tinha condições econômicas, bem escolado, uma pessoa graduada, etc., de sucesso, mas a depressão era o inferno que ele vivia. A depressão era, digamos assim, o seu fundo de poço. Porque se por um lado ele tinha tudo aos seus pés, por outro lado ele não tinha nada. Ele estava vazio. E a verdade, amiga e amigo, a gente segue aquela palavra que Jesus disse para um jovem. Ele disse as seguintes palavras, olha só. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quer dizer, tudo. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. O Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, tem que ser o primeiro na sua vida. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não faz parte da sua vida. Essa que é a realidade. E quando ele não faz parte da sua vida, então a sua vida, por mais dinheiro que você tenha, por mais dinheiro que você venha ganhar, por mais inteligente que você seja, por melhores formações acadêmicas que você venha possuir, não importa. Nada vai fazê-lo feliz, vai fazê-la feliz, enquanto o Senhor não estiver reinando dentro de você, dentro do seu coração. Então ele disse, Jesus lá frisou bem, este
Ele diz: este é o primeiro e grande mandamento, quer dizer, a base, digamos assim, o fundamento da casa. Você sabe que toda casa, toda construção, toda vida tem um fundamento, né? Construção de uma casa, existem as sapatas, que tem que ser bem firmes para segurar a casa, segurar o edifício. Assim também a vida de um ser humano tem que estar bem alicerçada na palavra de Deus para que ela venha ser vitoriosa quando tiver os seus embates, seus conflitos contra o mal. Então, quando a pessoa tem nos mandamentos do Senhor, o primeiro grande mandamento, ela observa o primeiro grande mandamento da lei de Deus, então ela está apta para obedecer o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si próprio. E aí vão os demais mandamentos. Mas se não houver a prática do primeiro mandamento, não tem relacionamento com Deus. Não há relacionamento com Deus. Ah, mas eu sou religiosa, eu sou da igreja, eu faço isso, faço aquilo. Não tem fundamento. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, seu marido, sua mulher, sua família, sua vida. Primeiro do que tudo. Ele tem que ser o primeiro. Veja que Jesus, em outra ocasião, ele disse assim: aquele que amar seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, primeiro tem que ser o Senhor Jesus. E esse é a grande dificuldade que as pessoas têm, porque elas estão muito agarradas às coisas. Elas estão agarradas à sua reputação, ao seu nome. Elas estão agarradas ao louvor, à glória deste mundo, estão agarradas ao dinheiro, estão agarradas à posição social, estão agarradas a tudo. Mas nesse momento, nesse exato momento, quando vem a coronavírus e vai pegando a todos indiscriminadamente, então as pessoas ficam de joelhos, ou melhor, elas ficam de quatro. Por quê? Porque não vem segurança na vida delas, não há segurança, não há firmeza na vida delas. Há dúvida, há medo, há pavor. Por quê? Porque elas não estão assentadas, não estão fundamentadas na palavra de Deus. O Senhor não é o primeiro na vida delas. Então, há medo, ela fica com dúvidas, ela fica ansiosa, ela fica com síndrome de pânico diante de tanta pandemia e pandemônio nesse mundo. É ou não é? Então, minha amiga, meu amigo, pense nisso, pense, raciocine. É só um pouquinho, raciocinar um pouquinho só. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Quer dizer, é tudo seu pelo tudo de Deus. Se você amar, não é sentir, eu sinto amor por Deus. Você não pode amar uma pessoa invisível. Mas não é esse tipo de amor que Deus requer de nós, não. Não é esse tipo de amor, não. O amor sentimento, o amor coração, beijinho, beijinho, nada disso. O amor que Deus exige aí chama-se fidelidade, lealdade, compromisso com a verdade, seguir no caminho do bem, seguir o caminho do bem, seguir o caminho da justiça, da integridade, da hombridade. Quando a pessoa ama a Deus, ou melhor, quando ela realmente ama a Deus, ela ama a justiça. E ela vive na justiça. Ela ama a verdade e ela vive na verdade. Ela ama a integridade e ela vive na integridade. Quando a pessoa ama a Deus, ama o que Deus criou, o que Deus é.
Por exemplo, Deus é justiça. O trono de Deus é feito de justiça. Então, quando a pessoa realmente ama a Deus, ela quer as coisas certas. Ela é justa. Ela quer honrar a sua palavra, os seus compromissos. Ela é uma pessoa íntegra, de caráter. Então, se ela honra a Deus fazendo as coisas certas nesse mundo, então Deus vai se revelar para ela na pessoa do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com o Tiago. Então ele, quando descobriu a verdade e se entregou à verdade, a verdade se materializou na vida dele e fez dele uma nova criatura. Então, hoje, ele tem uma família constituída, um relacionamento excelente com seus pais, familiares. Hoje é uma pessoa de paz. Hoje é uma pessoa pacífica. Não vive na base das drogas, da bebida, das baladas. Não, ele vive uma vida que não tem que se envergonhar. Porque o Espírito da vida, o Espírito de Deus se apossou do seu ser, da sua vida, do seu coração. E é isso que tem que acontecer na sua vida. Preste atenção, eu vou repetir para você uma coisa. Se o Senhor Deus não for o primeiro na sua vida, ele não faz parte da sua vida. E ele não fazendo parte da sua vida, você vai lutar sozinha. Vai lutar sozinho e vai perder. Vai perder, não tenho dúvida disso. Cedo ou tarde você vai perder. Como foi o caso do Tiago. E é o caso de todas as demais pessoas. Nós vamos ter mais testemunhos que vão mostrar isso na prática. Se o Senhor, enquanto o Senhor Deus não é o primeiro em nossas vidas, não há vida. Não há vida. Agora, quando nós descobrimos a verdade e entregamos liberalmente a nossa vida para Ele, começamos a praticar a sua palavra, obedecer a sua palavra, aí as coisas mudam como da água para o vinho. Nós vamos ver isso nesse testemunho de pessoa que também recebeu o Espírito Santo. Ela recebeu o Espírito do amor, o Espírito da fé, o Espírito de Deus, que dá a vitória para aqueles que o têm dentro de si. Vamos assistir. Meu nome é Débora Rodrigues, tenho 34 anos, sou nascida em BH, Minas Gerais. A minha família sempre tinha uma casa grande, uma família estruturada, os meus pais se davam muito bem. Eu me lembro que meu pai tinha carro, na época tinha televisão, que era uma coisa rara, celular. E ele tinha 2 empregadas em casa, a gente tinha uma babá e uma empregada que cuidava da casa. E eu tinha tudo o que eu queria. Aconteceu uma situação inusitável. Uma das empregadas, no caso a babá, ela começou a se insinuar para o meu pai com olhares, enfim, ele percebeu isso e ele comentou isso com a minha mãe, falou, olha, nós vamos mandar ela embora. E ela jogou uma praga na minha família. Ela falou assim, eu estou me sentindo humilhada de ser mandada embora. E assim como eu estou sendo humilhada, um dia vocês também vão ser bem humilhados. E os meus pais não acreditavam nisso e aparentemente tudo estava muito normal. Mas com o decorrer do tempo começou a acontecer coisas inusitáveis. Meu pai começou, uma pessoa que era bem-sucedida, que tinha uma condição estável, uma condição boa, segura, ele começou de repente a perder tudo. E minha mãe nunca precisou de trabalhar, ela teve que começar a trabalhar. E nessa empresa que ela começou a trabalhar, ela se envolveu com um rapaz bem novo. Minha mãe virou a cabeça. O meu pai não teve estrutura para perder, ele perdeu praticamente tudo. Ele perdeu a esposa e ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha.
o meu pai falou uma coisa muito terrível. Ele falou assim, você quer saber de uma coisa? Minha mãe tinha humilhado ele nesse dia, falou que ele não era homem, que se ele fosse homem, ele já teria saído de casa porque ela já tinha arrumado outro. E ele falou nesse dia assim, você quer saber de uma coisa? Eu tenho a solução para tudo isso. Eu vou matar todo mundo, vou matar todos os seus filhos. E depois eu dou um tiro na minha cabeça e eu resolvo esse problema. Eu ouvi aquilo, foi muito difícil para mim, porque o meu pai, ele era a segurança da casa. Eu cresci num lar que era seguro, era tudo certinho. E de repente eu vi o meu pai todo desestruturado, abalado, todo estranho. Ele parecia que ele não era ele ali. E um dia a minha mãe chegou em casa, não tinha nada para comer, ela falou, olha, a única opção que tem, a gente pode catar no Ceasa, nas caçambas de lixo. Lá eles jogam as coisas que não prestam junto com lixo, enfim. E foi por um longo tempo, foi a nossa sobrevivência. Aquilo foi muito ruim porque eu me sentia muito mal, eu me sentia um lixo na sociedade, como um rato. E uma situação que aconteceu assim que não sai da cabeça porque parece que é uma coisa que marca, né? Na caçamba de lixo do Ceasa, eu estava pegando as coisas lá, eu ia jogando, minha mãe do lado de fora guardando no saco. Um caminhão de frango podre foi virar e eu estava lá no meio. Foi horrível porque a minha mãe gritou, minha filha, sai daí que você vai morrer soterrado. E aí na hora eu falei assim, eu sou pior do que esses frangos podres aqui, se eu morrer é -1 para a senhora sustentar. Porque eu consegui sair, mas eu ainda fiquei toda suja ainda. E mesmo assim, toda suja, a gente terminou de catar os frangos estragados. Foi o que a gente levou para casa nesse dia, quase não tinha muita coisa. E foi o que a gente comeu. A gente tirou as partes que estavam podres com bicho e o resto a gente comeu. E aquilo era uma ceia, né? Porque não tinha nada. Em meio ao sofrimento, o desespero, era a única coisa que tinha. E eu me recordo que um dia andando na rua, eu encontrei uma igreja e entrei dentro dela. Eu fui tão bem recebida e eu não sabia que era a Igreja Universal. Nesse dia, as obreiras estavam na porta e falaram, seja bem-vinda. E eu falei, será que elas sabem de quem sou eu? De onde que eu vim? Que eu cato lixo, que eu não tenho nada. Elas devem estar me confundindo com alguém, mas enfim, vou entrar. E fiquei sentadinha lá. Eu lembro que a obreira foi conversar comigo e aí ela me tratou tão bem. Ela me falou coisas, palavras que eu falei, isso é verdade? Existe tudo isso? As pessoas tinham misericórdia de mim, pena, né? E eu tinha muita pena de mim mesma. Era uma autopiedade. E aí, nesse dia, a obreira, ela não teve pena de mim, ela falou comigo assim, ó, existe um Deus que ele pode mudar a sua vida, mas basta você crer. E uma coisa que você tem que fazer, que só você pode fazer, é se entregar. Naquele momento eu falei com ela, me ajuda, eu quero muito isso. E aí eu fui embora para casa, foi muito diferente, porque eu descobri algo que eu não sabia que isso existia. E quando eu cheguei em casa, eu falei com a minha mãe, a gente começou a ir. Eu lembro que eu ia todos os dias, às vezes eu ia de manhã, à tarde, à noite. Era uma sede, era algo assim que eu buscava. Quando me falou do batismo, eu falei, posso batizar agora? Mas você não tem uma roupa? Não, eu moro aqui em frente, eu posso ir molhada mesmo, não tem problema não. E eu criei uma coragem dentro de mim, uma audácia. Eu queria muito Deus, eu queria muito me libertar. Comecei a ler a Bíblia, cada palavra que eu li eu falava, gente, isso tudo aqui é verdade? E Deus foi cuidando de mim. Era tudo muito novo para mim, eu falei, se o Senhor levou na cruz todo o sofrimento, por que eu ainda vou continuar assim? E aí eu me entreguei naquele momento. E ali eu tive um encontro com Deus, Ele me mostrou quem eu era. Então, num dia que eu tive o batismo com o Espírito Santo, eu casei com Ele. Foi a coisa mais gloriosa, porque Deus, Ele não escolhe a pessoa que tem capacidade.
Isso é muito maravilhoso. O dia que eu tive o batismo foi a coisa mais maravilhosa, porque tudo mudou dentro de mim. É uma alegria, é uma paz que eu nunca tinha sentido aquilo. É incrível, não tem palavras para descrever quanto é maravilhoso o batismo com o Espírito Santo, o que ele fez em mim aquele dia. Veio um amor dentro de mim. Eu comecei a amar os meus pais, era um amor fora do comum. Os meus irmãos, eu olhava para os meus irmãos com um olhar de serenidade, uma paz, um olhar de paixão, né? A partir dali, a minha vida toda, todos os instantes, todos os momentos, tudo que eu passei, Ele curou tudo. Ele fez uma cura interior dentro de mim. E o Senhor Jesus falou comigo assim, eu sou o seu Pai. E Ele me abraçou e cuidou de mim. Foi, assim, um dos momentos mais marcantes da minha vida, foi o dia que eu me casei com meu Deus. A minha família falava assim, gente, tá acontecendo, né? A Débora tá muito diferente, o sorriso, a alegria que tinha na alma, nada, ninguém tirava a minha paz. Então, a Igreja Universal representa uma mãe. Eu tenho um carinho muito grande pela igreja e, através de tudo, eu tive um casamento. Eu conheci o meu esposo, a gente namorou, noivou e casou, e a gente está junto há 19 anos. E ele é um homem de Deus na minha vida, esforçado, trabalhador. Os meus pais são um exemplo para mim, eles servem a Deus, eles têm um amor muito grande. O Espírito Santo que eu recebi, todos eles receberam. E eu e minha casa, nós servimos ao Senhor, para eles não faltam nada. Eu tenho meu irmão, que é formado, ele é piloto, né, para uma família que era catador de lixo. Eu tenho um irmão que se formou, eu tenho o meu outro irmão casado, bem casado, uma família abençoada. E graças a Deus, ele restituiu tudo e muito mais do que o diabo tirou. Muito mais. E eu falo que a glória, né, da segunda casa, é o que diz a palavra de Deus, será maior que a primeira. E isso se concretizou na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus. A razão de viver nos caminhos que percorri. Andei por lugares comuns à procura de ser feliz. Me entreguei por qualquer sensação aos prazeres da vida. Jamais pensei que momentos assim pudessem terminar. Então, de repente eu senti um vazio no coração. E até mesmo junto de alguém eu sentia a solidão. Não deu pra essa dor segurar essa cruz pesada demais. Tentei, como um louco tentei, do meu próprio corpo fugir. Sem ter mais lugar pra onde ir, de joelhos orei, procurando uma luz. Senti tua mão me tocar, meu amigo Jesus. Seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado quero estar. Seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado quero estar.
Olá, meu nome é Richard Santos, tô aqui com a minha mãe Adriana e a gente é autônomo, a gente tem um ateliê em casa e a gente trabalhava vendendo produtos que a gente produz aqui em casa, então as pessoas que passavam acabavam comprando. E com a pandemia, com o isolamento, nós imaginávamos que a gente não ia ter recurso, que ia cair o movimento, que nós não íamos praticamente ter condição de nos manter. Só que a gente vê que com Deus a gente anda na contramão, porque Deus ele sempre honra a fidelidade. Nós produzimos máscara de proteção, essas máscaras de tecido para uso pessoal. Uma amiga viu e gostou e nos indicou para colegas do Grupo Hospitalar Santa Casa, onde nós fizemos várias vendas já, né? E através do Hospital Santa Casa, de pessoas do Hospital Santa Casa, nós fechamos um contrato com o Habib's de Canoas e através do Habib's de Canoas agora, ontem, nós fechamos também um contrato com o Habib's da Mostardeiro aqui em Porto Alegre. Então Deus ele sempre nos honra, né? Sim, o altar não deve nada para ninguém, né? A gente tem colocado a nossa fé sempre no altar, sempre foi assim. Só que às vezes a gente acaba fraquejando um pouco na fé, talvez duvidando do poder de Deus, e Deus mais uma vez mostrou na nossa vida que Ele é o nosso Senhor, que Ele que nos sustenta e é dele que nós dependemos. Um verdadeiro exército. Contra o coronavírus, a Igreja Universal do Reino de Deus também se coloca na linha de frente para vencer essa guerra. Todos os dias, mais de 70 mil voluntários espalhados pelo país se mobilizam para levarem ajuda a quem mais precisa. Aos encarcerados, a arma mais poderosa contra a pandemia, produtos de higiene. Aos que estão impedidos de trabalhar por conta da quarentena, o auxílio no combate à fome. A quem luta para sobreviver, voluntários se unem para levar vida com a doação de sangue. Até o dia 14 de abril, foram quase 30 mil doadores que se deslocaram aos centros de coleta montados em igrejas de 10 estados brasileiros. Tudo organizado pelos voluntários do Grupo da Saúde da Igreja Universal, uma equipe que também se coloca à frente das lutas diárias contra a Covid-19. É algo natural, né? Já está dentro da gente, então nos impulsiona a estar presente, a estar na linha de frente, a resistir ao medo, mas também mantendo os nossos cuidados, sim, as nossas precauções. A gente está sempre nos guardando também, mas não tem como ficar omissa de tudo isso. Num momento de tão trágico que o nosso país está vivendo, mas a gente ainda encontra pessoas que estão dispostas a doar. Até agora, foram mais de 117 mil vidas salvas por essa ação. Um trabalho árduo, realizado em comunidades carentes. E nesse momento, nós vamos entregar uma cesta básica. Sem ter como trabalhar pela exigência de isolamento social imposta, Herbert já está quase sem ter como alimentar a família. Eu tenho uma esposa grávida, tenho minha cunhada também que está comigo, gestante. E estamos aí nessa luta. É muito ruim para mim com as portas fechadas. Então, nós estamos se rendendo com o mínimo por mês. 2 de feijão, 1 de arroz, 2 latas de óleo. Vocês precisam trabalhar, precisam encontrar aí um caminho para o sustento da casa, ampliar a casa, receber essas crianças que estão vindo. Verdade. Eu que agradeço vocês e que Deus multiplique na vida de vocês. Só no mês de março, os programas sociais da Universal doaram 359 toneladas de alimentos aos mais necessitados. Verdadeiro mutirão se formou para carregar os vários caminhões que saíram em direção às penitenciárias paulistas. E o trabalho se estendeu para vários outros estados brasileiros.
Para ajudar na prevenção contra o coronavírus, uma arma escassa entre a população carcerária foi levada às pressas pelo Grupo Universal nos presídios. Ao todo, foram distribuídos 500 mil kits de higiene pessoal às milhares de pessoas privadas de liberdade espalhadas pelo país. Esse é o momento em que mais eles precisam da gente, né? A Igreja Universal, ela tem entrado nos lugares que as pessoas normalmente não querem. Mas esses voluntários encaram o risco. Se protegem, sim, porém, passam por cima das restrições impostas pela pandemia, dispostos a alcançar um único objetivo: salvar vidas e almas. Meu nome é Samir Siriaco, eu tenho 41 anos, eu sou formado em economia, trabalho na área de investimentos hoje, eu moro ali na região de Alphaville. Falando de Igreja Universal, aí eu tenho que te dizer que realmente eu não gostava da igreja. Não gostava mesmo sem conhecer, para mim, igreja eu não quero nem ouvir falar. E aí, com certeza, a figura Bispo Macedo, que sempre foi a figura mais intitulada ali na frente da igreja, junto, não gosto. Odeio, muito por conta da mídia, do que se ouvia. Então, se você tinha ali o tempo todo, de forma massiva, a igreja rouba, o Bispo Macedo é um charlatão, é um impostor. Então você vai juntando tudo isso, mais o rol de amigos na faculdade, no trabalho, na família. Então, com certeza, isso me levou por um caminho de falar assim, Igreja Universal para mim é lugar de bandido, de ladrões, e Bispo Macedo é o cabeça desse negócio. Não quero ouvir falar. Mas uma que marca bastante é quando mostra aquela reportagem do Maracanã, onde ali no fim você tem o Bispo Macedo mesmo, ali aparecendo a foto dele, e outros pastores com aqueles sacos de dinheiro. Então você fala, puxa, o que é isso aqui? O país na miséria, eu não tenho nada, como é que pode, levando o dinheiro das pessoas humildes? Então, aquilo ali para mim, realmente, se eu pegar de tudo, justamente porque o dinheiro, aquilo que pega, era abominável. Como é que pode? Realmente ele é um bandido. Olha, falando de mim, Samira, há basicamente 22 anos atrás, eu podia dizer que, em resumo, era uma vida difícil. Eu vim de família pobre, uma vida sem perspectiva, as baladas da vida, isso fazia parte ali do meu cotidiano. Sim, bebida, você acabava se envolvendo com pessoas de forma aleatória, e o que eu percebo é que nesse movimento o teu vazio ele aumentava cada vez mais. Sem direção, sem vislumbrar o amanhã. Então realmente ali quando eu parava no meu quarto, principalmente pós uma balada ou algo do tipo, era olhar o entorno e falar, poxa, o que eu tenho? Nada. A dor ela já existia, mas ela bateu em algum momento de uma forma mais forte. E aí foi num momento de depressão mesmo. Então assim, aos 18 anos de idade eu me via uma pessoa depressiva e é um buraco fundo. Quanto mais você cava, mais você afunda. A verdade é essa. E assim, o engraçado é que uma vez, assim, o que acabou eu vejo que assim foi um ponto de contato com a igreja. Eu estava subindo uma ponte, cruzavam 2 municípios. Quando eu estava subindo essa ponte, quando eu atingi meio que o cume dela assim, eu ouvi aquela chamada que tinha na igreja, pare de sofrer. E aquele pare de sofrer ali, realmente, eu acredito que ali Deus falou comigo. Você está sofrendo? Aqui, ó, aqui você para de sofrer. Ao mesmo tempo que eu tinha aquele lado da depressão batendo na minha mente 24 horas por dia, tipo, acaba com tudo isso, acaba da tua vida que você resolve, eu passei a ter esse pare de sofrer como um canal. Onde é esse pare de sofrer? Quando eu cheguei, falei, poxa, aqui é a Igreja Universal. E aí, como tem a dor, naquele momento ali, eu já... Independe se aqui é a Igreja Universal, se é A, B ou C, você quer uma solução. E hoje eu agradeço a Deus por ter sido a Igreja Universal. Mas eu percebi que naquele lugar ali, eu tinha paz. Algo que eu nunca tive. Muita coisa eu não entendia,
mas o que era mais legal é que me fazia bem. A palavra que veio do altar com relação ao batismo é a entrega. Então, assim, a partir do momento que você se entregar para Deus, Ele se entrega para você. Então, se você realmente escolheu ter esse compromisso, o batismo das águas é o pontapé inicial para isso. Eu entendi isso vindo do altar e tomei essa decisão. E foi a decisão mais certa que eu tomei na minha vida. A depressão, a tristeza, o batismo deu uma selada nisso, mas na medida que eu comecei a buscar a Deus, tudo isso foi sumindo. Eu fui me libertando de fato de tudo isso. E aí sim, a partir do momento que eu assumi esse compromisso, dali eu comecei a imprimir esse ritmo de cada vez mais estar mais perto de Deus, procurar fazer a vontade de Deus. A Igreja Universal, o que você aprende aqui dentro, é algo que você não aprende em lugar nenhum nesse mundo, seja na maior universidade, na melhor do mundo. Hoje eu sou casado, muito bem casado, eu amo a minha esposa, é uma excelente mulher, uma mulher de Deus, uma mãe guerreira, trabalhadora, de fato uma auxiliadora. Deus me deu 2 filhas, eu tenho 2 filhas, uma de 6 anos, uma de 1 ano de idade, que são bênção na minha vida também. Então, assim, família, eu posso dizer hoje que eu tenho, né? Olhando pelo lado da parte acadêmica, eu estudei em colégio público. Então, assim, acabei chegando em informações que, com certeza, sem essa fé eu não chegaria. No que tange a vida econômica, graças a Deus, nós temos hoje uma vida confortável. Fazendo um comparativo com a gente tinha, o que era a estrutura financeira, realmente hoje é outra. Eu posso dizer que é transformado. Com certeza o Espírito Santo é o meu maior bem. Porque se eu não tiver o Espírito Santo, tudo isso cai por terra, porque você não estabelece. Então, com certeza, saber que o Espírito de Deus habita em mim e é com Ele que eu conto na hora da dor, na hora que o calo aperta, com certeza é o meu bem maior. Está acima, por mais que eu ame a minha esposa, a minha família, os meus negócios, que eu me empenho muito, Deus, o Espírito Santo, está acima de tudo isso. Então, com certeza eu te desafio, seja você quem for, o intelectual de mais alto nível, a vir conferir na prática que, de fato, a essência daqui é outra. A essência daqui é salvar vidas. Então, você vê que o Samir é um economista. E todo economista, toda pessoa que é da área matemática, entende que com Deus é uma espécie de troca. Você dá para Ele a sua vida, Ele dá de volta para você uma outra vida. Então você dá a sua vida velha, sofrida, cansada, sobrecarregada para Ele, mas você tem que dar. Então Ele te devolve uma vida nova. Foi o que aconteceu com o Samir. Apesar de todos os seus preconceitos contra a Igreja Universal do Reino de Deus, contra mim, ainda assim, ele estava no fundo do poço e não tinha outra alternativa senão buscar alguém que pudesse lhe ajudar. E na Igreja Universal, ele encontrou esse alguém. Ele encontrou o Espírito Santo. O Espírito Santo, em princípio, deu logo a paz para ele. Ele soube, ele viu na hora a diferença quando entrou na Igreja Universal. Então, minha amiga, meu amigo, esse é o trabalho da Igreja Universal, que atende aos hospitais doando sangue, que atende aos presidiários doando as coisas que eles precisam, atende os moradores de rua, que atende as pessoas que têm depressão, que atende as pessoas que estão vivendo o lado avesso da vida. Nós atendemos, porque se Deus é grande como nós cremos, então Ele abarca nas suas mãos todos os problemas, todas as pessoas, inclusive a sua vida. Agora mesmo nós vamos fazer a oração e você vai sentir aí mesmo o toque da mão dele na sua vida. Vamos falar com Ele. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor Espírito Santo, por favor, em o nome do Senhor Jesus, envolva agora esta pessoa com a tua luz, a exemplo da Débora, do Tiago, do Senhor Samir, pessoas que estavam nas trevas, perdidas, completamente desorientadas, pessoas que não se suportavam, pessoas que não tinham nada, senão depressão, traumas, vícios, orgulho, pessoas que não queriam viver, porque achavam que a felicidade não existia, pelo menos para elas, mas o Senhor as iluminou. E agora, meu Pai, juntamente com o bispo, aqui diretamente do Templo de Salomão, de joelhos eu te rogo, eu te imploro, ilumine esta pessoa com o teu entendimento, com a tua força, com a tua paz, e arranque esse encosto que está alimentando esse vício maldito, essa depressão, essa doença incurável. Ó Deus, o Senhor é Pai, e como Pai, o Senhor não faz acepção de pessoas, não importa os erros, as escolhas erradas que esta pessoa tenha feito, não importa o meio em que ela tenha sido criada. Oh meu Deus, agora, aí no hospital, que ele vai ter uma experiência com o teu poder, na prisão, em casa, no carro. Arranque esse encosto que não deixa esta pessoa te buscar, que não deixa esta pessoa rasgar o seu coração e confessar o seu pecado e dizer: eu preciso de ti, eu me rendo a ti, sem ti eu nada posso, eu nada tenho, eu nada sei, porque já se passaram décadas que essa pessoa vem tentando ser feliz, e cada tentativa é mais uma frustração, é mais uma dor, mais uma humilhação. Encosto, eu te repreendo, encosto da incredulidade, do orgulho, das desculpas, da prepotência, da doença, do vício, da miséria que acompanha esta pessoa desde a infância. Meu amigo, coloque as mãos sobre o seu peito. Essa angústia, essa dor, essa depressão, esses pensamentos de morte serão arrancados agora da sua mente, das suas entranhas, do seu coração. Diga: em o nome do Senhor Jesus, eu não quero mais. Diga: esse coração velho, essa vida velha, esse vício, essa doença, essa depressão, diga: basta. Fale: basta. E agora eu digo, em o nome do Senhor Jesus, que deu a vida por mim, tire as mãos com violência e diga: saia todo mal e não volte nunca mais. Ah, meu amigo, minha amiga, respire profundo, receba a saúde que vem dos céus. Meu Pai, o que os medicamentos, tratamentos não puderam fazer, faz agora. Nós combatemos agora o Covid-19, bactérias, tumores, doenças incuráveis, depressão, vício, nervosismo, com o poder da fé, pois disseste, Jesus, tudo é possível àquele que crer. Então diga: eu creio. Se você preparou o copo com água para este momento, meu Deus, apresentamos a Ti esta água, que seja uma santa medicina nas Tuas mãos para trazer a paz, a saúde e a coragem,
pois a partir de hoje, tudo será diferente na vida desta pessoa. Beba, meu amigo, minha amiga, desta água consagrada a Deus, desde o Templo de Salomão, porque a partir de agora, tudo será diferente na sua vida. Tudo, meu Pai, só o Senhor pode fazer tudo diferente. Só o Senhor pode nos dar um novo coração, a exemplo do Samir, da Débora, do Tiago. Basta a gente entregar o coração velho, basta a gente reconhecer os nossos pecados e o Senhor perdoa a todos, apagando assim o passado de fracassos e nos dando o direito de escrever uma nova história. Receba paz, amigo, amiga. Receba agora força para buscar a Deus e coragem para obedecê-lo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, que Ele ouve e responde a nossa oração. Sabe, quando acontece essa transformação no nosso interior, então as mudanças no exterior, consequentemente, elas vêm. A exemplo dos casos verídicos exibidos agora. Seja na saúde, no casamento, na vida econômica. As conquistas de uma vida abundante prometida pelo Senhor Jesus acontecem e é só questão de tempo. Daí a importância de você buscá-lo, de você não ficar em quarentena da fé ou da busca a Deus. As portas do Templo de Salomão estão abertas ao público. Estamos realizando reuniões diariamente, manhã, tarde e noite. A capacidade do templo é para 10 mil pessoas, 30% que é o uso autorizado pelas autoridades, é 30% que seria 3 mil pessoas. Você pode participar de uma reunião aqui no templo, tomando as medidas, claro, de segurança. Se você não faz parte do grupo de risco, usando uma máscara, você será higienizado as suas mãos na entrada aqui do templo. Em outras palavras, quando há uma entrega sincera e total, o Senhor Jesus faz com que você seja uma fonte de água viva e de bênçãos nas suas mãos, tornando assim você uma nova criatura e abençoando a sua família. Por isso, a importância de você se perdoar, aí está a importância de você perdoar quem lhe ofendeu e se batizar nas águas o quanto antes, para sepultar o passado e viver em novidade de vida. Estamos batizando as pessoas por aspersão. Você pode ser batizado ainda hoje, aqui no Templo de Salomão ou no Templo da Universal, mais próximo da sua casa. Leia a sua Bíblia, leia a Bíblia Sagrada. Deus vai falar com você, a exemplo do que aconteceu neste programa. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meu nome é Marcos, eu estive assistindo a programação da Universal. Hoje eu vim fazer uma doação para quem está necessitado, 9 cesta básica. É muito importante a gente, que está no melhor momento, ajudar as pessoas hoje necessitadas. Para mais informações, você pode agora ligar para a nossa central de atendimento através do 3573-3535, 0 operadora 11. Não esqueça, Deus começará a parte dele quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída.